Eclesiástico de Maragogi. Amém? Meus amados irmãos, neste momento nós vamos à pregação da palavra de Deus. Convidamos a você que está em casa, ou onde estiver, para ficar de pé, porque nós vamos ler o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Se você tem Bíblia, aconselhamos que abra, porque a Bíblia fala de duas bênçãos: bem-aventurado quem lê e bem-aventurado quem ouve as palavras desta profecia. Se você lê, ouvir, você é bem-aventurado. Mas se você ouvir e fixar os olhos no livro sagrado, você será bem-aventurado duas vezes. São Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, onde você estiver. E com a graça e a ajuda de Deus, se vocês orarem, Deus revelará mistérios nesta hora. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Jesus, o apaziguador das tempestades. Meus amados irmãos, esta tempestade, ela ocorreu no início do ministério do Senhor Jesus. Ele recrutou pessoas do mar da Galileia. Quase todos os seus primeiros discípulos eram galileus. E a maioria pescadores, uma grande parte pescadores. Pedro, Tiago, João e possivelmente outros, André, eles eram pescadores. Na Galileia, quem já esteve lá contemplou um grande lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Deus já me deu a graça de estar ali por duas vezes. Bondade e misericórdia de Deus. Esse mar é chamado Mar da Galileia porque ele fica na região da Galileia. Ele também é chamado Mar de Tiberíades, porque poucos anos antes de Cristo, Herodes fez uma cidade na beira desse lago chamada Tiberíades. E ele colocou esse nome em homenagem a Tibério. Herodes era muito estrategista e, para agradar o imperador romano, colocou o nome da cidade de Tiberíades, uma cidade bela, uma cidade planejada, e até hoje essa cidade existe e continua com este nome, Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério. Então o lago também é chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, porque fica a mais proeminente cidade é esta. Também ele é chamado Lago de Genezaré, que agora me foge o porquê desse nome. Também no Antigo Testamento ele é chamado Mar de Quenerite, porque Quenerite em hebraico é uma harpa, e olhando das montanhas, ele tem o formato de uma harpa, um instrumento
usado até hoje. Meus amados irmãos, este mar, ele tem montanhas ao redor. E este mar, ele tem ravinas, que são erosões nas montanhas, que abrem as montanhas, que fendem as montanhas, em fendas não muito largas, chamadas ravinas. E essas ravinas, elas recebem a pancada do vento. E quando o vento sopra, o vento oeste sopra nas montanhas, passa por essas ravinas com muita violência, porque é estreito. Então o vento entra e passa com uma violência muito grande e cai no mar. O vento violento, passando por essas brechas, vamos assim dizer, invade o mar. E vindo com a frieza do Hermon, entra em choque com a alta temperatura do mar, e então a tempestade é grande, o vento é grande, e agita. É comum acontecer isso de surpresa. Nunca os pescadores estão esperando. Quando menos espera, o vento chega, entra pelas brechas chamadas ravinas, como se fosse um funil, e passa com muita violência, e os barquinhos que estiverem por ali que se cuidem, porque só a graça de Deus para suportar essa ventania. Meus amados irmãos, é interessante que essa tempestade foi proposital. Deus permitiu. Porque Deus tinha lições para ensinar aos seus apóstolos que estavam iniciando o ministério. Deus tinha lições, Jesus tinha revelações. Jesus precisava mostrar algumas revelações para eles. E Jesus permitiu que acontecesse naquele momento aquele incidente. Porque tudo que acontece não é coincidência, é providência. Não existe acaso. Não existe nada por acaso. Tudo está no controle de Deus. Tudo está na direção de Deus. Bendito e louvado seja o seu santo nome. No mundo não tem sorte nem sina. No mundo tem o controle de Deus. Se o mundo vivesse ao léu, como diz os deístas surgiram há muitos séculos, porém foram organizar sua doutrina na época do iluminismo. E eles não tiveram coragem de negar a existência de Deus. E eles criaram uma doutrina que diz que Deus existe, que Deus criou, ou que Deus pode existir, ou pode ter criado. É uma mistura de agnosticismo. E eles dizem que se Deus existe e criou o mundo, Deus abandonou. Deus deixou para lá e foi embora. E salve-se quem puder. Deus não controla nada. Não adianta ser justo, não adianta ser ético, não adianta praticar o bem nem o mal, tanto faz, porque não vai ter julgamento, porque não vai ter o dia do juízo. E o menor que corra para não ser engolido pelo maior. E salve-se quem puder, é a filosofia do deísmo. Mas nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós cremos com a diferença do deísmo para o teísmo, com T de telha. É que nós cremos que Deus criou e cremos que Deus continua governando a sua criação. E que Deus interfere, e que Deus age. Então aqueles ventos não foram produto do acaso. Foi um fenômeno natural, mas foi um fenômeno permitido por Deus. Porque Deus tinha lições práticas, lições que não se ensinam em curso teológico, mas que tem que passar pela experiência para poder aprender. Então, irmãos, todos os milagres de Jesus, nós sempre temos pregado, eles são pedagógicos.
eles têm um ensinamento, eles têm uma doutrina. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E meus amados irmãos, nós aprendemos algumas coisas com esta tempestade, ou com essa tempestade. Em primeiro lugar, tempestade é símbolo de abalos. Por sinal, no grego, é interessante. Os irmãos que entendem do grego, que conhecem a língua original do Novo Testamento, grande tempestade, essa expressão, grande tempestade, os irmãos que entendem de grego, eles dizem que é seismos megas, que quer dizer abalo sísmico, um grande abalo sísmico. Um grande abalo sísmico. Como se fosse um terremoto. Nós aprendemos aqui, irmãos amados, que os grandes abalos, as grandes tempestades, elas vêm a todos. Elas são, primeiro, inevitáveis. Ninguém vai passar por esta terra sem enfrentar tempestades. Se for crente, passa. E se for incrédulo, passa. Se for justo, passa. E se for injusto, passa também. Se for rico, passa. Se for pobre, passa. Se for culto, passa. E se for inculto, passa. Ninguém neste mundo está numa bolha de cristal. Ninguém neste mundo está envolvido por uma redoma protetora. Todo mundo ou passou ou vai passar por uma tempestade. Seja uma tempestade na saúde, seja uma tempestade num problema familiar, seja uma tempestade econômica, financeira. Quem conhece um pouco de história, lembra da depressão de 1929 nos Estados Unidos. Creio que já falei aqui. As pessoas anoiteceram milionárias, os Estados Unidos estavam crescendo como nenhuma outra nação. O grande crescimento econômico na década de 20, na década de 10, década de 20. Cada americano naquela época já tinha seu carro, seu automóvel. Foi logo quando surgiram os primeiros anos do automóvel. As fábricas não tinham produto suficiente de automóvel para oferecer ao povo. Os pedidos eram maiores do que a oferta. A demanda era maior do que a oferta. Para a pessoa comprar um carro, tinha que esperar que as fábricas fabricassem, porque o pedido era maior do que a oferta. E meus amados irmãos, do dia para a noite, quem anoiteceu rico, amanheceu pobre. Foi a grande queda da Bolsa de 1929. Patrões quebraram. E os funcionários perderam o emprego do dia para a noite. E as instituições de caridade, principalmente as igrejas, começaram a dar comida ao povo. Quem escapou, começou a dar donativos. O governo também, na época, começou a fazer alguma coisa. E foram encontradas nas filas os ex-patrões e os ex-empregados na mesma fila de receber alimento. O que é isso? Uma grande tempestade, que abalou a todos. Ninguém está livre. Você nunca pense que está livre. Eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho amigos. Eu tenho um bom plano de saúde. Eu tenho uma saúde inabalável. Eu tenho uma família estável. A tempestade pode chegar. É o que eu aprendo nesse texto sagrado, que qualquer pessoa não está livre de uma tempestade. Se o seu barco está no mar da vida, um dia os ventos virão, os seismos megas aparecerão, os terremotos grandes aparecerão, os maremotos mais variados, os relacionamentos, tudo pode ser abalado. Então a primeira coisa que eu aprendo é que eles são inevitáveis na vida de qualquer pessoa.
A segunda coisa que nós aprendemos é que eles são inesperados. Estava tudo calmo, como diz o hino de Osés de Paula: que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho vai sob o lume solar. O barquinho tranquilo na água, nos remos, pois não havia motores. E meus irmãos, não houve aviso. Não houve aviso prévio, não houve. As pessoas estavam nos barquinhos, tranquilas. De repente, o vento sopra. Se levanta de repente uma grande tempestade. Isso fala que as coisas chegam inesperadamente. De repente você está bonzinho, dá uma pequena dor, um pequeno incômodo, você vai ao médico, e quando faz os exames, no dia da busca, você treme na base, porque acusou algo grave, algo forte. É uma tempestade. Elas chegam inesperadamente, chegam de surpresa, e nós não podemos fazer nada, nós somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. Do homem mais rico do mundo ao mais pobre, todos somos vulneráveis às tempestades. Em terceiro lugar, nós aprendemos que as tempestades, elas são incontroláveis. Incontroláveis. Foge do nosso alcance. Foge da nossa alçada. Foge do nosso controle. Vocês sabem que Pedro, Tiago e João e André nasceram e se criaram ali. Nasceram e se criaram navegando, remando, pois eram pescadores. Mas naquela hora, toda experiência foi vã. Naquela hora, todo o conhecimento náutico foi debalde. Naquela hora, todo o recurso que eles tinham foi em vão. Porque as tempestades, elas tiram o controle da nossa mão. Tira o controle. Por mais forte, por mais sábio, por mais prudente, por mais habilidoso que você seja, vai chegar uma hora que os ventos vão tirar o controle da sua mão. Ninguém escapa desta. Ninguém foge. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A força do vento era maior do que a força deles. O sobe e desce das ondas era maior do que a agilidade da navegação que eles tinham. E eles estavam perdidos. Eles estavam sem saber o que fazer. É o que acontece com a gente. Na minha vida e na sua vida, quantas vezes você disse: e agora? Como que você entrou num beco sem saída. E tem um doido na porta do beco com a peixeira na mão. E você sem saber o que fazer. Sem ter para onde ir. Louvado seja Deus. É isso que a tempestade, ela faz com a gente. Meus amados irmãos, mas temos algumas notícias boas. Primeira notícia boa que nós temos está no versículo 23. Eu gostaria que aparecesse na tela o versículo 23. E, por favor, leia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Uma notícia boa. Jesus entrou primeiro no barco. Jesus tomou a frente. E Jesus disse: passemos para outra banda. E a Bíblia diz, o irmão acabou de ler, entrando Jesus no barco. Meu irmão, feliz aquele em cujo barco da vida Jesus entrou. Tempestade vem para todo mundo, mas há diferença dos barcos. Existem barcos com Cristo e existem barcos sem Cristo. Eis a grande diferença. Observe sua vida, o barco da sua existência
se Jesus está presente. Veja, faça uma análise se Cristo está no seu barco. Faça uma análise. Porque se Ele estiver, aconteça o que acontecer, você será feliz. Não está dizendo que não vai ter tempestade, não é isso. O importante é que Cristo tenha entrado no barco da sua vida. Jesus entrou primeiro. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus não é covarde. Eu quero dizer a quem ouve esta mensagem que Jesus não é perverso. Não. Ele não é aquele que fica rindo da miséria, fica rindo da desgraça. Jesus não é imperador romano. Os imperadores romanos, eles jogavam os gladiadores na arena, eles jogavam as pessoas que eles queriam matar na arena, jogavam os leões e ficavam se divertindo nas arquibancadas. Os governantes romanos faziam assim, ficavam rindo, zombando. Nero mandou tocar fogo em Roma e ficou da sua casa, que era no monte, numa colina de Roma, ficou olhando as chamas, incendiarem a cidade, e ele ficou tocando lira, cantando poemas gregos e dando gargalhadas dos gritos dos seus concidadãos, que ele era o imperador e que deveria cuidar. Mas o meu Jesus não é assim. O meu Jesus, ele entra no barco. O meu Jesus, ele entra no barco. Jesus entrou na frente deles. O barco subia, o barco descia. O barco parecia que ia ser engolido pelas ondas, mas Jesus estava no barco. Louvado seja Deus. Aquela barca, desde os primórdios da igreja, o primeiro escrito que compara a igreja com um barco, com uma nau, salvo equívoco, foi Tertuliano. Por isso que as igrejas, a parte da bancada é chamada de nave. Pouca gente sabe disso. A nave da igreja. Por que se chama nave da igreja? Nave vem de espaço de navio. Porque o primeiro que chamou a igreja de navio foi Tertuliano, o grande apologista, um grande pai da igreja. Ele dizia que o pastor do púlpito era o piloto, que sob a égide do Espírito Santo conduzia o barco, e os cristãos sentados nos bancos era uma nave do barco. Por isso que a gente diz a nave da igreja. Então, meus irmãos, desde o primórdio, nas catacumbas de Roma, já tem desenhos da igreja de Cristo comparada com um barco. E eu quero dizer, meu querido irmão, que desde que a igreja existe, que ela enfrenta tempestades. O barco enfrenta tempestades. Não é a primeira tempestade que a igreja de Deus enfrenta. Desde o seu nascedouro que ela vem enfrentando tempestades. Mas o Senhor está no barco. Aleluia! Ele disse quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, quando ele estava subindo para os céus, na hora da sua ascensão, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, conforme eu vos tenho falado, e eis que eu estou convosco, até a consumação dos séculos. Ele não abandona esse barco. Se a água subir, se a água descer, se o vento soprar, se as ravinas deixarem passar o vento sob pressão para botar o barco para afundar, eu digo pela Bíblia, não vai afundar, porque o dono do céu e da terra, ele está no barco. Aleluia! A igreja já passou por muitas tempestades. Essa é a típica, porque ela sempre passou por tempestades congregada. E hoje ela foi proibida de congregar. Na história da igreja cristã, desde os primórdios, nunca aconteceu isso. Eles iam para as catacumbas,
Eles iam para os cemitérios, eles iam para os matos, como na China hoje. Na China hoje, os cristãos, eles congregam no subterrâneo. Tem igrejas lá, tem templos para inglês ver, para os turistas verem, e alguns pastores e sacerdotes comprometidos com o comunismo, fazendo encenação de igreja. Quem chega lá assiste missa, assiste culto, encenados. Gente nos bancos da igreja, mas aquele povo que está ali não são cristãos verdadeiros. São a igreja estatal para inglês ver. Os verdadeiros cristãos na China, eles estão escondidos nos subterrâneos. Mas a igreja nunca foi proibida de congregar. É a primeira vez na história da igreja. Ela sempre foi proibida de congregar, mas ela sempre teve uma alternativa e agora não tem quase alternativa. Mas são tempestades. Mas o dono da igreja está no barco. Se você crê em casa, dê um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Em outros lugares também. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o dono da igreja entrou no barco. A presença dele está no barco. Apesar dele estar no barco, nós não somos imunes às tempestades. Mesmo com Cristo no barco, a tempestade vem. Tem gente que diz assim, venha ser crente para não ter tempestade na sua vida. Venha para a nossa igreja que você vai deslizar no mar tranquilo. Meu irmão, não crê nisso não. Isso é uma heresia sem tamanho. É uma heresia formal e uma heresia material. É uma heresia em todos os aspectos. Mesmo com Cristo no barco haverá tempestades. Meus amados irmãos, nós aprendemos também aqui que nas horas tempestuosas parece que Jesus não está fazendo nada. Parece que Jesus abandonou. Parece que Jesus não está ligando. A Bíblia diz, vamos ver isso, no Evangelho que lemos, versículo 24, por favor, pastor, leia o versículo 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluia. Diz que enquanto o barco era coberto pelas ondas, Jesus estava dormindo. Bendito seja o seu santo nome. Mas pastor, vocês cristãos dizem que Jesus é Deus? Vocês cristãos dizem que Jesus é consubstancial com o Pai? Vocês cristãos dizem que Jesus é eterno? E como é que Deus dorme? Mas não esqueça, João 1:1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Cristo. Não resta dúvida, não precisa ser teólogo para saber que o verbo, a palavra, é Cristo pré-encarnado. No princípio, que na realidade o particípio não é no princípio, é em princípio, quer dizer, desde a eternidade, o verbo estava com Deus, ele não era o Pai, como algumas seitas modalistas dizem que Jesus é o Pai. Não, Jesus não é o Pai. No princípio era o verbo estava com Deus, estava com o Pai. Se ele estava com o Pai, ele não é o Pai, ele estava com. Pressupõe-se a ideia de duas pessoas. Ele estava com Deus, mas o versículo diz, e o verbo era Deus. Quer dizer, ele não é o Pai, mas estava com o Pai, e ele é Deus, da mesma essência do Pai. Isso sempre deu problema, porque sempre os ignorantes, incautos e incrédulos colocaram dúvidas. O primeiro concílio, que foi o concílio de Niceia, foi porque um presbítero chamado Ário, que era pastor de uma igreja, de uma congregação de Alexandria no Egito, colocou em dúvida a divindade de Jesus, que já vinha desde Sabélio, sempre foi questionado isso. Mas a igreja do Senhor sempre creu que Jesus é consubstancial com o Pai, é da mesma substância do Pai. Então Jesus é Deus, mas você precisa lembrar o versículo 14 do Evangelho de São João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
O eterno entrou no tempo. O espiritual assumiu a forma humana em carne. Porque para salvar a humanidade, ele tinha que ser 100% Deus, porque só Deus pode salvar. E tinha que ser 100% homem. Ele tinha que ter as duas naturezas. Então houve o mistério da encarnação, que não dá para explicar. Lá em 1 Timóteo 3:16, diz que isso é um mistério. A palavra mistério quer dizer segredo. Quer dizer algo inalcançável, algo inatingível. 1 Timóteo 3:16, diz a palavra de Deus. Né? Olha aí, por favor, o pastor vai ler, por gentileza. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Volte um pouquinho. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Na nossa tradução diz aquele que se manifestou em carne. Mas na Bíblia trinitariana, que segue outros manuscritos antigos, diz assim: Deus se manifestou em carne. É um mistério. Está escrito que é um mistério. Como é que ele era 100% Deus e ao mesmo tempo era 100% homem? Eu não entendo. Não é para entender mesmo, não. Eu não entendo e não é para entender. Porque o próprio apóstolo São Paulo disse que grande é o mistério. É grande o mistério, é grande, é infinito, é mega. É mega, é grande. É só para adorar e dar glória a Ele e esperar a explicação quando chegar no céu. Receba se quiser. Se não quiser receber, não receba. Mas Ele é Deus e Ele é homem. Agora, como aconteceu isso? O apóstolo diz que é um mistério. E mistério é segredo. Como é que você quer saber de um segredo de Deus? É da sua conta? Quando você chegar no céu, se Ele quiser lhe revelar, eu acho que ainda vai passar uns quintilhões de anos, mesmo no céu, para a gente entender esse mistério. É um só Deus, não são três deuses, um só Deus, em três pessoas distintas. E as três são Deus, não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Como é que eu vou entender? Não vai entender, porque Paulo disse é mistério. Mistério. Procure o significado da palavra mistério no grego, e você vai ver que não dá para entender. É só para adorar, é só para crer, é só para receber, é só para dar glória, é só para dizer, Senhor, não entendo, mas eu aceito. Amém? Como Deus, Ele não dorme, mas como homem, Ele dormiu. Por quê? Porque Jesus, Ele teve todos os sentimentos humanos, inclusive a tentação. A única diferença foi que Ele não pecou. Ele era como Adão antes da queda. A natureza humana de Jesus era como a de Adão antes da queda. Antes da queda. Pura. Antes da queda, sem pecado. A natureza humana de Jesus era a natureza de Adão antes de cair. Ele é, por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Aleluia! Só que o primeiro Adão caiu e o segundo venceu. E glória seja dada o seu santo nome. Aleluia. Aleluia! Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele era homem, Ele tinha passado o dia. O evangelista São Marcos, ele nos revela que Cristo passou o dia ensinando as parábolas e explicando. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola dos peixes, a parábola da rede, a parábola da pérola. Diz que esse milagre foi no fim desse dia. Depois de Jesus passar um dia ensinando. E se tem uma coisa que cansa, é ensinar. Candeia. Sim? Parábola da candeia. Parábola da candeia. Meio mundo de parábolas. O Senhor, porque aqui, irmão, dá para ler em um fôlego. Mas não foi um fôlego, não. Aqui na Bíblia está o resumo. Jesus passou o dia ensinando e doutrinando. E segundo os que entendem do corpo humano, disse que 1 hora de mensagem, 1 hora de ensino, 1 hora... é como se fosse pior do que trabalho braçal. Porque mexe com tudo. Mexe com a mente, mexe com os neurônios, mexe com a inteligência, mexe com o organismo físico, com tudo. Exausta. Glória a Deus, o Senhor passou o dia ensinando. E como homem, quando Ele entrou, diz a Bíblia que Ele já entrou com um travesseiro na mão.
Já entrou no barco com um travesseirinho. E caiu, arriou. Né? Caiu lá no barco, no cantinho lá, arriou. Como homem, porque Jesus era 100% Deus. E era 100% homem. Aleluia. E ainda hoje ele carrega essa natureza divina e humana. Não vai deixar mais nunca. Pastor, Jesus voltou a ser só Deus, nunca mais ele vai voltar a ser só Deus. Ele será Deus eternamente, mas nunca vai se ver livre da natureza humana. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo, se não me engano, 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E esse versículo foi escrito depois que ele já havia ressuscitado e já havia estado assentado à mão direita de Deus. Então ele continuará sendo homem e ele leva no corpo as marcas do Calvário. As marcas do Calvário no corpo glorificado. Ele hoje está com o corpo glorificado, mas ele vai se ver com as marcas do Calvário para sempre, por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que quando ele voltar em glória, ele vai apresentar as marcas do Calvário aos judeus, conforme o profeta Zacarias. Diz que os judeus vão olhar para ele e vão dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? E ele vai dizer, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os judeus só vão aceitar que Jesus é aquele Cristo que morreu crucificado, porque Jesus vai mostrar os sinais dos cravos. Nunca mais Jesus vai se ver livre desses sinais. E pelo contrário, vai ser glória. Em vez de ser sinal de desgraça, vai ser sinal de glória. Nós vamos adorá-lo por toda a eternidade, por causa dessas marcas. É o selo, são a garantia. E João em Apocalipse viu Jesus no céu e disse, eu vi um cordeiro. Claro que é uma linguagem figurada. Ele disse, eu vi um cordeiro, porque Jesus não é um animal, é uma pessoa. Cordeiro é um símbolo dele. Ele disse, eu vi o cordeiro como que havendo sido morto, mas eis que está vivo. Ele viu as marcas da morte de Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, por que Jesus dormiu? Porque Jesus era homem também. O Verbo se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Meus irmãos amados, ele levou um travesseiro e ele deitou-se sereno nos braços do Pai. Porque Jesus dormia tão tranquilo em meio à tempestade? Ele dormia tranquilo em meio à tempestade porque ele sabia que não iria perecer. O Pai não iria deixar. O Pai não iria permitir. Porque ele só iria morrer quando cumprisse a sua missão. Quando ele vai morrer, na noite que ele foi entregue, ele disse, Pai, é chegada a hora. Ainda não era chegada a hora. É um aprendizado aqui. Você só vai morrer quando chegar a hora. Você vê que Jesus dormiu tranquilo, porque não era a hora dele morrer, ele iria para o Calvário, ele teria que ser crucificado. Ele disse, quando eu for levantado da terra, ele estava profetizando que ia morrer levantado, ele ia morrer na cruz, erguido na cruz, todos atrairei a mim. Então Jesus sabia que ele não iria morrer afogado, ele sabia que não iria morrer afogado, porque o Pai tinha uma missão para ele de ser crucificado, por isso que ele dormia. Quem tem promessa de Deus dorme. Você está lembrado de Pedro? Pedro, entre os soldados, acorrentado no braço de um soldado de um lado, acorrentado no braço de outro soldado do outro, e Pedro dormindo lá em Atos 12, que é o tema da oração de amanhã de manhãzinha. Aleluia! Por que Pedro dormiu? Como é que a pessoa dorme acorrentado nos braços de dois soldados? É porque quem tem promessa, descansa. Só vai morrer no dia. Não precisa você se angustiar. O Senhor dormia. Glória a Deus. E parece que Ele não está se importando com as nossas lutas. Parece que o Senhor não está se importando. Quem sabe você está dizendo, Jesus não está se incomodando comigo. Se Jesus estivesse se incomodando, as coisas não estariam como estão. Se Jesus estivesse se incomodando, eu não estaria passando por isso. Se Jesus se importasse comigo, como diz o cantor Oséias, que é do tempo da minha juventude, da minha adolescência, né? Ele diz, alguém se importa por tua alma. Aleluia! Parece que o Senhor não está ligando. O que está acontecendo no mundo, parece que Jesus não está ligando. O que está acontecendo com você, parece que Jesus não está ligando. Parece que Ele está dormindo. Parece que Ele vai deixar você se acabar. Parece que Ele não lhe ama. É a impressão que dá. É a impressão que dá.
Mas não é isso não, meu irmão. É porque não é hora dele operar o milagre. É uma prova. Deus às vezes se aquieta. Deus às vezes fica parado. Não é que ele deixou de trabalhar, nem que ele deixou de lhe amar, não. É que não é a hora. Você vê que quando Maria, a mãe dele, disse: olha, filho, eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A gente é vexado como Maria, a gente quer logo. E o Senhor, Ele tem a hora dele. Então, se você está aflito, se seu barquinho está subindo e descendo, se você está sofrendo e Jesus não agiu, é porque não é que Ele não lhe ama, é que não chegou ainda a hora. Quando chegar a hora dele agir, Ele vai agir. Quando chegar a hora dele trabalhar, Ele vai se levantar e você vai ver o milagre que Ele vai realizar na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Spurgeon, o grande pregador da Inglaterra, ele dizia: os discípulos inquietaram a Jesus mais do que a tempestade. Vamos ver eles inquietando Jesus. Versículo 25, por gentileza. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Só que no Evangelho de Marcos, eu gostaria que o pastor abrisse, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 38, eles disseram um desaforozinho a Jesus. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Mestre, não se te dá que perecemos? Quer dizer, o senhor não está ligando, não? A gente é crente, a gente deixou tudo para te servir, a gente te ama, a gente deixou o mundo, deixou o pecado, e o Senhor vê a gente numa situação dessa e o Senhor não se importa. Quem sabe nesta noite tem alguém nessa situação. Jesus não me ama. Jesus não se importa. Ele não se dá, ele não liga, como nós dizemos. Ele não está ligando para mim, ele não está ligando para meu problema. Senhor, não se te dá que pereçamos. Glória a Deus, quem sabe nesta noite você já pensou isso, de que adiantou ser crente, de que adiantou servir a Deus, de que adiantou ser dizimista, de que adiantou evangelizar, de que adiantou ser professor da escola bíblica, de que adiantou ajudar nos trabalhos da igreja, de que adiantou me resguardar do pecado. Senhor, o Senhor não está ligando para mim. Meu irmão, não diga isso. E se você disse, Jesus já lhe perdoou. Se você disse, Jesus já lhe perdoou, porque Jesus sabe da natureza humana, da nossa fragilidade, das besteiras que nós dizemos. Ele sabe. Quem nunca disse uma besteira, merece uma salva de palmas. Mas na realidade merece uma salva de palmadas, porque está mentindo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que não há homem que não peque pela língua. Tiago diz que não existe, o varão que não pecou com a língua é varão perfeito. Tiago disse isso. E não existe varão perfeito, porque todo mundo pecou. Se você já disse essa besteira, não se preocupe que Jesus já lhe perdoou. Jesus já lhe perdoou. Ele não se revoltou com os discípulos, quando os discípulos disseram: Senhor, não se te dá que pereçamos, o Senhor não está ligando para a nossa situação. Como disse Spurgeon, os discípulos inquietaram mais a Jesus do que a tempestade. Agora vamos ver Mateus 8:26, tem uma revelação para nós aí. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Essa Bíblia que o pastor tem é uma antiga, que diz homens de pouca fé. Mas as Bíblias, não é que a palavra de Deus muda, é que aperfeiçoa a linguagem. Porque o português, como todas as línguas, são línguas vivas que vão evoluindo, vão tomando sentidos diferentes. Então, os tradutores acharam que homem de pouca fé é o bully. Aí tiraram a palavra de pouca fé e botaram de pequena fé, porque dá uma cacofonia, né? Então, as cacofonias, os tradutores eles vão retirando. O sentido é o mesmo, pouca e pequena é a mesma coisa. Mas antigamente era como essa Bíblia diz, homens de pouca fé. Mas aí o pouca fé é o bullying e a chaleira. Então,
Jesus disse: por quê? Por que temeis, homens de pequena fé? Interessante que só Mateus é que coloca essa repreensão antes do milagre. Os outros evangelistas não fizeram essa observação. Contaram a observação, contaram a palavra de Jesus, Mateus, aliás, Marcos e Lucas, porém, Mateus foi o único que colocou antes do milagre a repreensão de Jesus. Porque nem Marcos e nem Lucas estavam presentes. Quem estava presente era Mateus. Mateus estava presente nesse evento. Mas Marcos e Lucas não estavam, porque Marcos é a mensagem pregada por Pedro e Lucas é a mensagem pregada por Paulo. Mas Mateus, ele disse que Jesus repreendeu logo. Primeiro, antes de fazer o milagre, Jesus repreendeu. Jesus disse: homens de pequena fé. Nós aprendemos aqui que antes de Jesus acalmar o vento de fora, antes de Jesus acalmar a tempestade de fora, Jesus acalmou a tempestade de dentro da alma. Jesus disse: homens de pequena fé, por que temeis? Havia naquele momento duas tempestades, uma tempestade no mar e uma tempestade na alma deles. Uma tempestade externa e uma tempestade interna. E às vezes a tempestade interna é maior do que a externa. Às vezes a angústia da alma, às vezes o medo, às vezes a tristeza está maior. O vento dentro de nós, os ventos dentro de nós são maiores do que os ventos que estão lá fora. Quem sabe sua alma está em tempestade, está em convulsão. Aí a pressão arterial sobe. Aí dá gastrite. Aí dá taquicardia, aí dá até febre, aí dá problema no fígado. O que é isso? É a tempestade da alma, que provoca, são as doenças chamadas doenças psicossomáticas. São a tempestade da alma. E a gente vendo a tempestade de fora, cria uma tempestade dentro, e Jesus, antes de acalmar a tempestade de fora, Jesus acalmou a tempestade de dentro da alma. Aleluia! E nesta noite Jesus está acalmando essa tempestade dentro da sua alma. Não temais, porque temais? Eu estou aqui, eu não abandonei o barco, a tempestade vai passar, porque eu sou Jesus, eu sou Deus, eu posso, eu faço, eu falo, o mar obedece, o vento obedece, a natureza me obedece, os homens me obedecem, porque eu sou Deus. Aleluia! Acalma a tempestade de dentro. Depois que acalmar a tempestade de dentro, então vai acalmar a tempestade de fora. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Cristo primeiro acalma a tempestade da alma, a tempestade interior. Louvado seja o seu santo nome. Não temais. Calma. Calma, baixa pressão. Calma, para a taquicardia. Calma, calma, melhora do fígado. Calma, melhora do estômago. Calma, não vai dar AVC. Calma, calma, coração, calma. Porque eu, Jesus, estou aqui para resolver o problema e tudo me obedece. Os leões obedecem a Jesus. Estão lembrados? A Bíblia diz lá em Daniel: Daniel! Quando o rei gritou: Daniel! Aí Daniel disse: Daniel, você não morreu não? Ele disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Esse anjo ali nem era Miguel, nem era Gabriel. Era anjo com A maiúsculo. Esse anjo era Jesus pré-encarnado, que foi lá na cova de Daniel. Olha, irmão, Jesus domina leão. Jesus domina corações de reis. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios 21:1, que o coração dos reis está na mão do Senhor. Para onde o Senhor quer, o Senhor inclina. Você pensa que Deus não domina coração de rei, não, de autoridade? Domina. Jesus é maior do que todos eles. Jesus faz. Jesus domina rei. Isso é como o ribeiro de água que bota a canaleta para o lado que quiser. Jesus domina leão. Jesus domina governante. Jesus domina vento. Jesus domina água. Jesus domina demônio. Jesus domina tudo. Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder, tudo está debaixo dos pés dele. Jesus, tudo está debaixo dos seus pés.
Então não tema, não se assuste, não se assombre. Glória a Deus nas alturas dos céus. A fé expurga o medo, a fé lança fora o medo. Acalme a tempestade da sua alma. Jesus agora está acalmando a tempestade interna, a tempestade do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois que Jesus acalma a tempestade de dentro, Jesus agora vai e acalma a tempestade de fora. Versículo 26. E disse-lhes, por favor, outra vez. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meu irmão, repreendeu o vento e o mar. Como é que pode uma coisa dessa? O vento não tem mente, o vento não tem inteligência, o mar também não tem inteligência. Como é que se repreende ventos e mares? Há duas vertentes. Uma diz que na realidade Jesus não estava repreendendo o vento nem o mar, estava repreendendo os demônios, porque Jesus estava atravessando para Gadara. Jesus estava indo expulsar os demônios de 2 homens que moravam em Gadara. E alguém interpreta que Jesus, quem estava fazendo aquele reboliço no vento e no mar, eram potestades, eram demônios. Então Jesus estava repreendendo seres inteligentes, que estavam no vento e que estavam nas águas. Mas outros dizem que não. Outros dizem que era vento mesmo somente e água mesmo somente. Porque Jesus domina a natureza. Por isso que nós não somos deístas, nós somos teístas. Porque o deísta, ele não acredita que Deus entra na natureza, ele não acredita que Deus interfere, ele não acredita que Deus age aqui na terra. Ele diz que aqui na terra só tem as leis da natureza e mais nada. Mas nós cremos que o nosso Deus interfere, nós cremos que o nosso Deus age, nós cremos que o nosso Deus se levanta, nós cremos que o nosso Deus atende oração, nós cremos que o nosso Deus ainda governa as nações, e governa os homens, e governa os animais, e governa os ventos, e governa as águas, e governa tudo. Tudo está sob os pés de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. A Bíblia diz que o Senhor repreendeu o vento e repreendeu o mar. Meu irmão, esse vento só vai soprar até Jesus querer. Essas águas só vão se agitarem até Jesus permitir. Quando ele se levantar, você pode ver o que é que vai acontecer. Pastor, e por que ele não se levantou ainda? E por que ele não agiu ainda? Não é da sua conta. Quando ele quiser, ele age porque ele é soberano. E outra coisa, ele sabe a hora melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Se ele não agiu ainda, é porque ele sabe de tudo. E você não sabe de nada. Cala a boca. Quando eu era criança, que queria conversar besteira, os meninos naquela época, hoje criança é tanto carinho, naquele tempo não tinha não. E ninguém era revoltado com o pai, ninguém era revoltado com a mãe. Quando a gente queria conversar o que não sabia, cala a boca, sabe nada. Hoje, misericórdia, não pode dizer isso não. Não diga isso não, que traumatiza o bichinho. Né? No meu tempo não tinha trauma não, ninguém sabia o que era. Levava o gato, como a gente diz, entre aspas, e corria para o quarto e depois estava sem trauma, sorridente, pulando do mesmo jeito. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer não. Aleluia! Glória a Deus! Cale a boca! Se Jesus não agiu ainda, ele sabe o motivo. Adore, dê glória a Deus e diga: Jesus, eu estou esperando na sua misericórdia. Ninguém manipula Jesus, ele faz quando ele quer. Ninguém pode marcar o dia de Jesus fazer. Ele faz quando ele quer. Ninguém pode, por isso que eu prego sempre e repito, ninguém pode marcar o dia de Jesus fazer nada. É muito atrevimento e muita ousadia. A pessoa marcar o dia de Jesus agir. Marcar a hora. Não, você não pode marcar a hora de Jesus agir. Você pode orar, você pode orar pelos enfermos, pode orar pelos problemas, você pode clamar, orar, é mandamento orar e clamar. Agora dizer, é na hora, é tiro e queda, diga isso não. Não diga isso não. Não é? É como vendedor de remédio de meio de feira. Eles diziam, é tiro e queda. Glória a Jesus, né?
Meus amados irmãos, o Senhor levantou-se, repreendeu o vento e o mar. Aguarde o trabalhar de Deus. Aguarde o Senhor Jesus se levantar. Aguarde, porque Ele não está alheio. Ele lhe ama. Ele está velando de você. É porque não chegou a hora. Glória a Deus. Senão nós seríamos magos. Se todas as vezes que a gente fizesse uma oração acontecesse um milagre, a gente seria bruxo. A gente seria mago. Teríamos varinha de condão. Em nome de Jesus, plim! Não é assim não. Ele levanta na hora que ele quer. Você vê que no outro milagre, no Evangelho de São Mateus 14, quando ele tem outra tempestade, só que dessa vez ele está no monte e ele vem caminhando sobre as águas, a Bíblia diz que ele chegou na hora terceira, não foi? Glória a Deus, que é às 4, na vigília. Ele não veio na primeira vigília, não veio na segunda, veio na terceira. A terceira vigília é entre 3 e 6 da manhã. A primeira vigília é de 6 às 9. A segunda, a de 6 às 9, de 18 horas às 21 horas. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3. E a quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. A quarta vigília. Então, Jesus deixou para chegar na última vigília. E eles gritando. Jesus disse, não vou. Jesus chega. Vou não, agora não. Só vou quando eu quiser. Jesus venha logo. Clame mais. Agora eu só vou na hora que eu quiser. Que eu sei o que é melhor e você não sabe de nada. E cala a boca. É só para clamar e não é para reclamar. Há uma diferença entre clamar e reclamar. Então, irmãos amados, Jesus operou o milagre. O vento parou, o mar se aquietou. Bendito e exaltado seja o seu santo e glorioso nome. Aleluia. Creia neste Cristo. Ele existe. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Ele está à mão direita de Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele voltou à plenitude. Ele voltou a todo o poder. Ele estava limitado pelo corpo humano e fez isso. Imagine agora que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Calma. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou os animais, Ele criou os homens e Ele a tudo governa. Ele a tudo domina. Mas para encerrar, eu ainda quero ouvir um hino hoje, porque eu tive que resolver algumas coisas e não participei dos louvores. Versículo 27, aliás, 26 outra vez, por favor. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia! Meu irmão, nessas horas que a gente está na tempestade, a gente não acredita que vem bonança. A gente acha que mais nunca vai vir bonança. Mais nunca vai vir sossego. Mais nunca vai vir paz. Mais nunca vai vir tranquilidade. Mais nunca vai vir prosperidade. Mas o Senhor manda dizer, vai vir grande bonança. Aleluia. Pode crer que vai vir bonança. Pode crer que a paz vai voltar. Pode crer que a prosperidade vai voltar. Porque o Deus a quem nós servimos, depois da tempestade, Ele traz bonança. Ele restaura. Ele retorna o que se perdeu. Louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Pastor, não acredito. Se você crê, vai acontecer. E se você não crê, vai acontecer. Porque Jesus trabalha assim. Eu acho que eles pensavam que nunca mais iam ver bonança. Eu acho que eles pensavam que nunca mais iam ver sossego. Eu acho que eles pensavam que nunca mais iam ver prosperidade. Mas a Bíblia diz, e houve grande bonança. Tudo se restaura. Não é a primeira tempestade. Não é a primeira tempestade que acontece na terra. Se você vê as fotos da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, você vê preto e branco a foto da destruição e na mesma foto, ao outro lado colorido, a foto da restauração. Eles restauraram os prédios do jeito original. Eles não mudaram, não fizeram arquitetura moderna, fizeram arquitetura original. Você não imagina que foi destruído.
Eles deixaram algumas igrejas destruídas, deixaram alguns prédios destruídos, só para ficar de lembrança da destruição. Mas tudo foi restaurado. Tudo voltou ao seu lugar. Aleluia, aleluia. Isso eu estou dando como exemplo. Tem muitos outros na história. Haverá grande bonança. Tudo voltará ao seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Receba esta palavra profética. Você ainda vai cantar. Você ainda vai bailar. Você ainda vai dar glória a Deus. Você ainda vai se alegrar no Senhor. E vai lembrar desta palavra. E vai dizer glória a Deus. Porque a bonança voltou. Mas para completar o sermão, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. E aqueles homens se maravilharam. Eles nunca tinham visto uma coisa daquela. A palavra maravilhar quer dizer uma coisa admirável. Ficar maravilhado é uma coisa admirável, é uma coisa nunca vista. É uma coisa nova na terra. Aleluia! Deus permite as tempestades para Ele fazer o milagre. E você ficar maravilhado. Ficar de boca aberta. Mas não é possível, eu não acreditava. Eu não esperava. Eu não imaginava. Você vai conhecer a Deus de uma forma que você antes não conhecia. As lutas não são para acabar com a gente. As lutas são para nós conhecermos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As lutas são para nós olharmos para Jesus e dizer: Senhor, eu não sabia que Tu és tão poderoso. Eu não sabia que Tu és tão grande. Eu não sabia que Tu és tão maravilhoso. E a Bíblia diz que eles caem aos pés de Jesus, em outro evangelho. Cai de joelhos, prostrados. Senhor, quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Que maravilha de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Oh, aleluia. Você vai conhecer Jesus de uma forma nova. Você vai ter experiências com Deus, porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Ser crente é uma coisa, e ter experiências com Deus é outra coisa. Você vai dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia, Senhor, porque meu pai falou. Eu te conhecia, Senhor, porque eu aprendi na escola dominical. Eu te conhecia porque o pastor pregava. Mas agora os meus olhos te veem. Eu agora estou vendo com os meus olhos. Eu agora estou conhecendo Jesus. Aí, por isso que quando chegam tempestades maiores, na vida de quem já viu outras tempestades, diz: não, Jesus vai resolver. Você está lembrado de Davi? Davi, por que foi que Davi não temeu o gigante Golias? Todo mundo se tremia, se assombrava e se escondia, e Davi não teve medo. Menino, disse Saul, vá se aquietar, menino. Você não pode lutar com esse gigante, você é uma criança. Como é que você vai lutar com esse homem? Ele disse: rei, eu não tenho medo dele, não. Porque um dia desse eu estava no campo, e vinha um leão. E depois vinha um urso, e pegavam... Interessante que o texto hebraico dá a entender que não foi um leão e um urso. Está querendo dizer que eram coisas contínuas. O texto hebraico não diz que só foi um leão e um urso. O teor da escritura hebraica é que era costume aparecer leões e aparecer ursos para pegar as ovelhas. Então, Davi já tinha visto os livramentos. Aí ele disse: então o Deus que me livrou dos leões e me livrou do urso, vai me livrar disso aí, porque eu já conheço Deus. Eu já vi Ele fazer milagre. Eu já vi. Então, quando você passar por uma tempestade pequena, se prepare que vai chegar uma maior. Mas você já tem experiência com Deus, você já está maravilhado. Quem é este homem? Quem é este homem? É Jesus de Nazaré.
Quem é este homem? É o Filho de Deus. Quem é este homem? É aquele que se fez carne. Quem é este homem? É aquele que pregou o Evangelho, Deus deixou a sua santa doutrina. Quem é este homem? É aquele que morreu numa cruz, derramou o seu sangue para redimir a humanidade. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem é aquele que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia em corpo glorioso. Quem é este homem? Este homem é aquele que subiu aos céus depois de 40 dias, à vista de mais de 500 irmãos, de mais de 500 crentes, foi recebido em cima no céu. Quem é este homem? É aquele que está sentado à mão direita de Deus, intercedendo por nós. Quem é este homem? É aquele que vai voltar um dia para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino na terra. É aquele que vai reinar com justiça. É aquele que vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Quem é este homem? É Jesus de Nazaré. E se eu fosse você, eu me entregaria para este homem. Se eu fosse você agora, eu dobraria os meus joelhos e diria: Jesus, eu quero me entregar para ti, porque tu és maravilhoso. Eu quero me entregar para ti, porque não há outro. O apóstolo São Pedro, uma vez, Jesus disse: vocês também querem me deixar? O apóstolo São Pedro disse: Senhor, para quem? Não é para onde. Alguém diz assim: para onde iremos nós? Não está na Bíblia para onde. Está escrito: para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. A banda poderá tocar o hino e você se concentre aí para se entregar para Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar para você. Já faça a sua decisão. Levante sua mãozinha onde você estiver e diga: Jesus, eu vou me entregar para ti, porque não há outro, não há outro, não há outro a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é este? É Jesus de Nazaré. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré. E a ele seja honra, glória, louvor e adoração.